resistentes. Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com o Rafa. Fala aí, Rafa! Beleza? Uma alegria recebê-lo aqui, meu irmão querido. Já teve outras vezes aí com a gente, mas atrás dos bastidores, né? Com certeza. Tamo junto aí. Uma alegria receber, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fico feliz em estar aqui com vocês. Amém, amém. Alegria nossa, Rafa. Hoje nós vamos bater um papo, então, sobre o que o jovem, né? No que o jovem tem investido a vida dele, não é isso? Sim. E a nossa vida ela é preciosa, né? O nosso tempo é valioso, né, Rafa? E às vezes nós estamos investindo esse tempo e a nossa vida em coisas tão insignificantes, né? Sim, eu acho que o mundo tenta nos vender a ideia de que a gente tem que investir as nossas vidas em coisas perecíveis, né? Sucesso financeiro, sucesso nos estudos, né? Acumular bens na terra, né? Acho que a sociedade, de maneira geral, tenta nos passar essa ideia para que a gente busque todas essas coisas que nós sabemos que são perecíveis, se acabam, né? E acho que Deus objetiva para nós outros planos, né? Então acho que a gente tem que ir na contramão disso que a sociedade nos cobra. E é interessante você falar essa palavra, ela nos cobra, né? O mundo, a sociedade nos cobra para que a gente seja o que ela quer que a gente seja, né? Por exemplo, ela cobra que a gente tenha o melhor carro, né? O carro do ano, o carro que está na moda, a roupa que está na moda, né? E de alguma forma o jovem acaba investindo a vida dele para conseguir isso, né? Sim, e a palavra de Deus nos orienta a buscarmos o reino de Deus, né? A buscarmos a sua justiça, né? E Deus vai suprir as necessidades da nossa vida, né? Então a nossa busca em primeiro lugar deve ser o reino de Deus e as coisas de Deus, né? Porque nós devemos viver para isso, para a eternidade, né? Nós temos um objetivo aqui, né? Nós somos peregrinos nessa terra, né? Nós ouvimos alguns louvores que falaram a respeito disso, né? E a gente deve viver e priorizar as coisas que são de Deus, as coisas que são do reino de Deus, né, na nossa vida, e ir na contramão do que aquilo que nós mesmos nos cobramos, né, em relação a ter bens, né, a ostentação de bens está em alta na nossa sociedade, né, e a gente acaba se frustrando quando a gente não consegue atingir esses objetivos, né. Vemos jovens frustrados porque não possuem aquilo que desejavam ou desejam ter, né? E essa cobrança interna e externa acaba fazendo com que a gente nos desviemos do foco, que é buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E essa questão de ter, a gente pode ter por base que ela é tão insignificante para a nossa vida, ou ter, né? Que tem coisas que a gente já conquistou na nossa vida. Sim. E o que essas coisas trouxeram pra gente, né? E que então tanta diferença fez. Às vezes a gente passa um tempão desejando, vamos falar por baixo, um celular. Sim. E aí a gente consegue o celular. E aí aquela alegria, aquele entusiasmo por ter conseguido acaba tão rápido, né? Sim. E isso a gente acho que pode aplicar, Rafa, para uma casa, para um carro, que são coisas maiores, né? De repente uma carreira, o jovem aí, às vezes ele sonha em ser um executivo reconhecido, isso e aquilo, investe a vida nisso. Sim, Deus, eu acredito que Deus, a gente estuda na teologia, né, que Deus colocou, né, a semente, né, da eternidade no nosso coração, né? Então nada desse mundo pode preencher o nosso coração, né? A gente anseia por coisas eternas, né? O ser humano anseia por isso. E quando o ser humano tenta buscar coisas perecíveis para suprir as suas necessidades, é uma busca incessante, né? Quando a gente obtém aquilo que a gente deseja, depois aquilo passa a não mais fazer sentido para nós. E nós vamos buscar outra coisa. E a gente fica nessa busca incessante, louca, né? Que nunca acaba, né? Por quê? Porque nada disso pode preencher o nosso coração, né? Nós fomos feitos para a eternidade e é isso que a gente tem que buscar, né? Só isso pode preencher o nosso coração, só isso pode nos motivar e nos manter felizes para o resto da nossa jornada, né? Porque quando nós estivermos com Cristo, a nossa busca em conhecer a Deus vai continuar, vai permanecer, né? Não vai terminar, né? Isso vai continuar preenchendo o nosso coração, esse conhecimento de Deus,
esse amor de Deus vai continuar preenchendo nosso coração, né? E só Jesus Cristo pode nos preencher completamente, né? É como qualquer outro relacionamento, né? A Sim, gente se relaciona e a gente conhece cada vez mais na medida que a gente se relaciona, né, Rafa? sim. Interessante. Eu ia falar uma coisa e eu esqueci. Essa coisa era legal, cara. Né? Eu corto, tá? No vídeo agora editado. Cara, o que eu ia falar quando você estava falando? É interessante que quando nós experimentamos um pouquinho do servir a Deus, um pouquinho do amor de Deus, o amor de Jesus, né? E isso a gente só sente quando a gente busca Ele. A gente vai deixando de ter esse desejo para essas coisas perecíveis, né? Exatamente. Eu assim, para minha vida, assim, eu era muito materialista. Eu queria ter. Enquanto eu não tivesse, eu não seria. Entendeu? Tipo, então, toda a minha vida estava baseada em ter. E, cara, a partir do momento que eu comecei a servir a Deus, eu falei, cara, eu não quero mais nada. Agora eu quero servir a Deus, porque é como se preenchesse realmente esse vazio e essa alegria. Peraí, eu já tive um monte de coisa, né? Deus já me deu, já tive a oportunidade de ter muitas coisas, mas nenhuma alegria preencheu o meu coração como a de servir a Deus, como de buscar esse relacionamento com Jesus e sentir o amor dele. Então, tipo assim, isso é um testemunho mesmo, tá? Quando eu experimentei isso que é eterno, eu falei, cara, que inútil, que coisas inúteis que eu estou buscando, né, para minha vida, como primordial. Então é mais ou menos isso, eu acho que você está querendo dizer, né? Quando a gente compara, né, aquilo que a gente tem aqui na Terra, né, bens, riqueza, enfim, e a gente compara aquilo que está guardado para nós, aquilo que nos espera, né, a eterna glória, estar com Cristo por toda a eternidade, né? Uma vida de felicidade, uma vida sem dor, sem sofrimento, nada pode, né? Como a Bíblia diz, nada pode ser comparado, né? Com aquilo que está por vir, né? Que Deus tem reservado para nós, né? Amém. Quando a gente tem essa mentalidade, né, bíblica, né, aplicada para as nossas vidas e vivendo isso, a gente deixa-se de não é tão influenciado, né, por esse mundo, né? A gente acaba renovando a nossa mente pela palavra de Deus, né? A Bíblia nos orienta assim, né? Nós devemos renovar a nossa mente, né? A analisar tudo, essas coisas, né? Olhando pela palavra de Deus, né? Por meio dela. Quando a gente olha com os olhos, né, de Deus, com o conhecimento que a Bíblia nos dá, a gente vê que não tem valor nenhum, né? Tipo, a gente compara os valores, né? Sim. Porque é uma coisa que a gente aprendeu. Mas enquanto a gente não busca, não aprende. E a gente tem que saber que quem autentica valor nas coisas não são as coisas que possuem valor intrínseco, mas nós que autenticamos, né? Uma coisa só é valiosa porque nós a desejamos, né? Quando as pessoas param, por exemplo, de comprar determinada marca, essa marca vai falir, né? Então é a gente que atribui valor aos objetos, enfim, a tudo que nos rodeia aqui na Terra, somos nós que atribuímos valor, né? Interessante isso. E a gente acaba deixando que coisas façam com que nós sejamos importantes. Quando essas pessoas querem usar roupas de marca ou andar de carro, por quê? Porque elas se sentem importantes por possuir aquilo. Aquilo está atribuindo valor a elas, quando na verdade nós devemos atribuir valores às coisas, né? A gente tem na nossa sociedade essa inversão de valores, né? Resumindo, o que você está querendo dizer é que, por exemplo, se eu pago R$300 numa camisa, por exemplo, de marca, é porque eu dou aquele valor para a camisa. Sim. Porque se a sociedade, se eu não desse o valor para aquela camisa, ela não valeria aquilo. Exatamente. Mas como a procura é grande, como as pessoas compram, como elas pagam esse preço, então vale aquilo. Vale aquilo, né? Vale aquilo. Mas só vale porque a gente atribui preço e valor àquilo, né? Só porque a gente deseja aquilo. Interessante. Mas indo lá para a Bíblia, ela fala sobre tesouros na terra e tesouros no céu, Sim, né, Rafa? Sim. Vamos ler o texto, né, que diz Mateus 6, 19 a 21.
Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então a gente vê aqui nesses versículos esse contraste, né? Tesouros na terra e tesouros no céu. Nós, enquanto cristãos, somos chamados a acumular tesouros no céu, né? Onde nada pode estragar ou fazer com que pereça, né? Diferente é daqui na terra, né? De fato, as pessoas são roubadas, perdem seus bens, né? Por algum acidente ou que seja, né? Então tudo isso acaba, né? Muitas pessoas que às vezes são bem-sucedidas hoje, amanhã já não mais serão, né? Então a gente tem na nossa sociedade essa questão de percas, né? E pessoas roubam, coisas perecem, nós vamos morrer e vamos deixar tudo aqui, né? E enquanto que quem vive buscando e acumulando tesouros no céu, isso vai perdurar por toda a eternidade, né? Nós vamos desfrutar daquilo que nós fizemos aqui para Deus no céu, né? Então a gente está acumulando quando a gente investe no reino de Deus, quando a gente prega o evangelho para as pessoas, quando a gente ajuda as pessoas, o nosso próximo, os necessitados, né? Quando a gente investe a nossa vida no reino de Deus e no bem dos nossos semelhantes, daqueles que nos rodeiam, né? Eu acho que é isso que Deus espera de nós enquanto cristãos, né? E o mundo seria totalmente diferente se nós de fato buscássemos isso, né? Se nós de fato considerássemos isso importante nas nossas vidas. E a bem da verdade é que a gente muitas vezes não considera, porque a gente está tão influenciado pelo mundo, porque a gente acaba buscando todas essas coisas, tudo aquilo que Deus não deseja que nós busquemos, nós acabamos buscando, né? Existe uma luta, né? Existe uma dificuldade de resistir a isso, né? Sim. Nós todos somos influenciados, né? Nós todos temos que lutar constantemente. É uma luta diária, né? Essa guerra interna e externa, né? É todo dia na nossa vida, né? É uma guerra que todos nós devemos lutar todos os dias, né? E como o apóstolo Paulo disse aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que diz assim: nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que alistou. Né? No mundo antigo, né, os soldados nem mesmo se casavam para focar inteiramente nas guerras. Né? O que esse texto quer nos comunicar? Que nós devemos estar tão engajados no reino de Deus que as demais coisas não devem nos incomodar, ou não deve nos fazer com que nós fiquemos pensando e focados nela, né? Por quê? Porque Deus vai suprir as nossas necessidades quando nós buscamos o reino dele, né? Amém. É mais ou menos assim, eu vou primeiramente obedecer ao meu Senhor. Sim. Né? Que Ele está pedindo que eu foque nele. Foque nele, assim? Isso. E quando a gente foca nas coisas de Deus, Ele supre as nossas necessidades, né? E quando a gente, às vezes, fica com medo ou fica receoso de não buscar o reino de Deus, a gente está não confiando em Deus, não confiando em Sua providência, né? Jesus disse que Ele cuida dos pássaros, né? E muito mais de nós, né? Então, ou seja, Deus se importa conosco, se importa com as nossas necessidades. E é por isso que nós devemos o quê? Focar nas coisas dele, né? Quando a gente foca nas coisas dele, Deus supre as nossas necessidades, né? Então a gente não deve ser uma preocupação, né? Era uma preocupação, Jesus disse que isso é uma preocupação dos pagãos, daqueles que não conhecem Ele, né? Preocupação com roupa, com alimento, né? Essa é uma preocupação de pessoas que não têm um compromisso com Ele, mas não deve ser a nossa preocupação, né? E a gente acaba de fato se preocupando, né, em ter dinheiro para comprar as coisas, né? Mas Deus não quer que nós nos preocupemos com essas coisas, porque Ele suprirá as nossas necessidades. Deus quer mais que a gente seja, né? Exatamente. Que a gente seja um servo dele, que a gente seja fiel a Ele. Não que a gente tenha. Sim, né? Sim. Porque o ter, na medida que nós buscamos Ele, Ele nos acrescenta. Ele nos acrescenta, né? Basicamente é isso. Sim, sim. Ele supre as nossas necessidades. A gente precisa confiar, né? Confiar em Deus, que enquanto a gente está trabalhando para Ele, Ele está cuidando da gente, da nossa família, né? Amém. E de todas as coisas, né? Amém. Você tem focado no reino de Deus? Eu creio que sim. E Deus tem suprido? Com certeza. Então nós somos Eu posso testemunhar. né? Isso, é verdade. Nós somos testemunha de que Deus é fiel e Ele não contraria a palavra dele. Não contraria. Se a Bíblia está dizendo que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus, que tudo vai ser nos acrescentado,
Então nós devemos fazer isso. Com certeza. Não é, Rafa? Eu sou um testemunho vivo disso. Amém. Nós somos, meu querido. Papo abençoado, abençoa nossas vidas. Amém. E eu tenho certeza que abençoa a vida de quem está em casa também, né? Obrigado mesmo por esse tempo aqui com a gente, mais uma vez agradeço. estando aí. E vamos continuar caminhando junto, amém? Amém. É isso aí, galera. Esse foi o programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha abençoado a sua vida. Se abençoou a sua vida, se você gostou, curte aí, deixa seu curtir, segue nossa página, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus aí pela internet, tá bom? Então é isso, galera. Até a semana que vem. Valeu!